O meu entrevistado hoje é um gramadense que é um verdadeiro ícone do show business brasileiro, Carlos Conrad, diretor da Opus Entretenimento. Carlos, prazer em tê-lo no programa. Prazer estar contigo aqui, Miron. Belíssima oportunidade, enfim, e muito importante a gente poder olhar as nossas origens, né, e que nos trazem as melhores lembranças, né, da nossa infância. Você ficou pouco tempo em Gramado, depois foi a Porto Alegre. Na verdade, minha família, assim, meus pais, nascidos aí, e Darcy, né, meu irmão nascido aí. Eu já fui um filho que nasci em Porto Alegre, depois veio a minha irmã, né? Mas, obviamente, todas as minhas férias, feriados, finais de semana, né, foram muito bem vividos aí em Gramado. É verdade que você entrou na Opus como office boy? É isso aí. E assim, carregando cartazes, colando cartazes, distribuindo folders, panfletos. É uma carreira aí de uma vida toda. E hoje, quantos shows a Opus faz por ano e quantos teatros administra? Então, nós fizemos 3.500 apresentações por ano, o que equivale te dizer que algo em torno de 10 apresentações por dia corrido, tá? E administramos entre as casas que estão em construção e as casas que estão em operação, 13 casas no Brasil. Do sul a Fortaleza, de Porto Alegre a Fortaleza, passando por Curitiba, Florianópolis, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Natal e Fortaleza. Vocês também fazem a gestão de carreira de alguns artistas. Quais são? Temos 23 artistas no nosso portfólio, né? Dentre eles, Ana Carolina, Seu Jorge, Daniel, Alexandre Pires, Lucas Neto, Roupa Nova, Mariane Munhoz, uma turma grande aí. Os Mágicos, que recentemente fizeram uma belíssima temporada aí no Cine Embaixador, Henry e Klaus, são todos artistas que pertencem ao nosso, Maurício Manieri, que pertence ao nosso portfólio. Como foi ultrapassar a pandemia, já que o mercado de entretenimento foi o primeiro a fechar e o último a abrir? Foi muito complicado esse momento na nossa vida, a estrutura foi difícil segurar. Nós, na ocasião, tínhamos mais de 2 centenas de colaboradores e foi difícil, mas alguns, né, foram precisaram ser desligados, outros a gente, né, teve a habilidade de conseguir manter, mas foi um momento bem difícil, né? A retomada foi incrível, as cicatrizes ainda são visíveis, né? Mas o setor como um todo foi muito sofrido, né? Mas agora boas épocas, novos momentos, novas alegrias. Vocês fazem muito show internacional. É muito complicado o nível de exigência dos artistas de um modo geral? Muito. Tem um pouco do charme, né? E tem um pouco também de algumas coisas que fazem parte e que mesmo nós que estamos muitas vezes no dia a dia, né, acabamos não sabendo muito bem o que tem por trás. Então, né, dessas histórias acabam acontecendo outras histórias maravilhosas, né? Eu lembro de uma vez nós estávamos com um artista em Porto Alegre. Não, vou te contar uma outra história, então, que eu acho que até já te falei sobre uma personalidade que acabou passando por Rio Grande do Sul, né, pela nossa casa, né, num jantar belíssimo. Posso te contar essa história? Está pronto para ouvir? A história é Pode, maravilhosa. pode, deve. Estávamos trazendo para o Brasil uma cantora francesa espetacular, tá, para 5 apresentações. Essas apresentações acabaram reduzindo para 4 e para 3, né? E cada vez que reduzia uma apresentação, acabava com que o custo do espetáculo se tornava mais caro, mais caro, mais caro. E daqui um pouco, durante uma negociação, um pouco mais nervoso, enfim, pô, mas como assim? É complicado, o cachê sobe, a infra sobe, o número de apresentações para diluir o custo acaba diminuindo, enfim, tá difícil, por que essa confusão toda?
E a resposta que me foi dada é porque ele vem. Como assim ele? Que ele? Ele. Aí eu percebi que a pessoa que estava conversando comigo não poderia dizer o nome de quem, ela só se referia a ele. E eu senti quem era ele, e disse, ele vem e eu pago a conta. Legal, né? Quero uma janta dele na minha casa. Passa uma semana, 10 dias, recebo uma ligação dessa mesma pessoa me perguntando, escuta, esse jantar ele é político, ele é familiar, ele é comercial, qual a ideia desse jantar? Que jantar? Eu já também pouco lembrava mais dessa história, tá? E eles não, jantar com ele. Ah, sim, não, esse jantar é familiar. Por que não? Porque ele confirmou. Ele era o esposo de Carla Bruni, Sarkozy, então, ex, né? Na verdade, naquele momento ele já era ex-presidente da França. Mas tivemos a oportunidade de ter um belíssimo jantar em Porto Alegre, né? Por conta do inusitado, né? Que o show business te gera no dia a dia. E ainda pôde assistir um show do Borghettino. Juntos, aí juntamos uma malha de amigos, né? E trouxemos alguns queridos intérpretes aqui do nosso cenário regional, né? E quando vimos, estava Carla Bruni e Borghettino, né? Fazendo um pocket shows ali num momento mágico, raro e único. Aquela história do artista exigir 20 toalhas brancas no apartamento, isso é lenda? Não, essa era a história anterior também que eu ia contar. Teve um caso, né, de um artista negro, cego, né, e que exigiu, o contrário, 20 toalhas pretas. Né? Poxa, por que 20 toalhas pretas? Né? E era um momento que Porto Alegre, estou te falando talvez de 20, 25 anos atrás, 30 anos atrás talvez, né? Encontrar toalhas pretas e na véspera de um show não era nada muito comum. Né? E, enfim, a gente correu, foi difícil, mas encontramos, né? Mas a questão ficou no ar. Escuta, por que toalhas pretas? Né? Tem toalha de tudo que é cor, mas preta é uma toalha difícil de se encontrar. Carlos, pelo seguinte, ele leva essas toalhas ao palco com a barba mal feita. Se a toalha for branca, a felpa da toalha vai marcar e o contraste com a luz de cena vai fazer com que o rosto dele fique pipocando. Por isso, então, a toalha preta. Né? Tudo, às vezes, tem um sentido, não são grandes exigências, mas fazem sentidos. Carlos Conrad, diretor da Opus Entretenimento, uma grande alegria em falar contigo e obrigado pela entrevista. Obrigado meu amigo, prazer em te reencontrar aí, tá? E sempre muito feliz cada vez que eu subo aí a nossa Gramado. O Gramado Notícias volta amanhã pela Gramado TV, pelo Pô Streaming e também, é claro, pelo canal 520 da NET para todo o Rio Grande. Uma boa noite e até amanhã. Gramado Notícias. Oferecimento Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. 5 a SEC, a lavanderia inteligente